Flagrei minha esposa em videochamada com o amante, a expulsei de casa na hora. Eu, com 29 anos, fui casado com minha esposa, Hailey, também de 29 anos, por apenas 3 anos. Mal começamos nossa jornada matrimonial no grande esquema das coisas, mas eu já percebi que tudo precisaria terminar. É realmente difícil para mim expressar como isso me faz sentir porque ainda estou processando muito disso. Muitas das coisas que vou narrar aconteceram há poucos dias, e nem acredito que esse tempo seja suficiente para eu superar esse nível de dor no coração. Esta é alguém com quem eu planejava passar minha vida inteira. Eu queria construir uma família com ela, mas tudo que consegui foi uma traidora. Alguém com quem não consigo passar nem meia década. Eu não mereço isso. Minha esposa trabalha como gerente em uma loja de varejo que tem várias unidades em nossa cidade. Ela chega em casa bem tarde em alguns dias, o que faz sentido já que a loja fecha tarde. Quando ela chega, a primeira coisa que faz é tomar banho. Às vezes ela demora bastante lá dentro, mas nunca foi algo que me preocupasse porque entendo a necessidade de às vezes ter um banho quente e simplesmente relaxar. É como uma coisa meditativa para ela. Então, na maioria das vezes, eu a deixo fazer suas coisas lá. Eu não sou explicitamente proibido de entrar enquanto ela está lá. É apenas algo que escolhi pessoalmente não fazer para que ela possa ter um pouco de tempo sozinha. Teve um dia em que eu estava no andar de baixo assistindo TV e ela tinha acabado de voltar de um turno longo. Ela foi direto para o andar de cima como sempre faz, e eu a deixei ter seu tempo para se limpar e se refrescar. No entanto, não sei se foi algo que eu estava assistindo na TV ou se foi na vida real, mas achei que tinha ouvido um barulho alto, como um estrondo. Obviamente, eu sabia que ela estava no banheiro, e naturalmente, fiquei muito preocupado porque pensei que ela poderia ter caído. Eu gritei o nome dela, mas não ouvi nada. Então, subi as escadas e enquanto subia, continuei chamando seu nome, esperando ouvir sua resposta. Não obtive nada. Quando cheguei à porta, não me preocupei em bater ou qualquer coisa assim porque achei que ela estava machucada e nada ia me impedir de entrar. Então, abri a porta e imediatamente entrei correndo. Normalmente, o que vi pode não ter sido um problema. Ela estava sentada no vaso sanitário completamente sem roupa, com seus fones de ouvido sem fio. Quando entrei, ela estava segurando o telefone com o braço esticado, mas assim que apareci, ela ficou assustada e recuou. No processo, derrubou o telefone. Fiquei preocupado. Então, a primeira coisa que fiz foi dizer que estava chamando seu nome, que pensei que ela tinha escorregado e caído, já que ouvi um som. Tentei ajudá-la a pegar o telefone, e vi ela correr para pegá-lo antes de mim, mas fui mais rápido. Peguei e entreguei para ela, mas no tempo muito breve que tive, vi que ela estava em uma videochamada com um tal de Nathan. Imediatamente, ela desligou a chamada. Tenho certeza de que estava procurando em mim algum sinal de quanto eu sabia. Ela não conseguia se desculpar ou se defender imediatamente. Então estava naquele estado muito estranho em que mal estava agindo como um ser humano. Repeti o que tinha dito a ela antes, que queria saber se ela estava bem porque ouvi um estrondo. Ela disse que estava bem e que devia ter sido da TV. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela disse que estava usando o banheiro antes de tomar banho. Isso era estranho porque ela estava em casa há mais de 30 minutos naquele momento e não era o tipo de pessoa que fica sentada no vaso por mais tempo do que o necessário. Foi quando perguntei o que ela estava fazendo com o telefone. Ela disse que estava tirando fotos dela mesma, alegando que queria me enviar. Eu sabia que ela estava mentindo. Eu simplesmente tinha um forte pressentimento disso. Então pedi para ver as fotos, mas ela alegou que estava tirando a primeira delas quando entrei. Então não havia nada para ver. Nesse ponto, comecei a brincar com ela. Então disse que vi que ela estava em uma videochamada com alguém. Perguntei quem era. Ela me disse que eu devia ter me confundido com o que vi porque ela estava na câmera, não em uma chamada. Disse que tinha certeza do que tinha visto. Talvez quando derrubei o telefone, mudei para outro aplicativo ou algo assim. Essa foi a defesa que ela decidiu usar, e era irritante porque estava lutando para escapar da situação em que se colocou quando estava claro que ambos sabíamos qual era a verdade. Perguntei se, caso eu verificasse o telefone dela, não veria uma videochamada recente com um cara chamado Nathan. Vi seu rosto ficar branco na minha frente porque essa foi a confirmação de que ela precisava para saber que eu não estava enganado sobre nada. Ela começou a gaguejar. Não tenho certeza exatamente do que estava tentando dizer. Então a interrompi e perguntei qual seria a razão de estar em uma videochamada com outro homem enquanto estava sem roupa. Ela alegou que ele não podia ver nada. Eu disse que literalmente a vi com o braço esticado para que ele pudesse ver tudo. Disse que ela precisava parar de mentir para mim. Muito fracamente, ela me disse que não estava mentindo e que eu tinha que acreditar nela. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar seu
like e se inscrever no canal. E me conta nos comentários, você já passou por uma situação de traição? Como você reagiu? Naquele ponto, comecei a ficar realmente irritado. Não sou o tipo de cara com problemas de raiva ou algo assim, mas cara, acho que descobrir que sua esposa estava te traindo e vê-la negar na sua frente é suficiente para fazer qualquer um perder a cabeça. Disse que estava dando a ela uma última chance de admitir tudo ou eu estava prestes a perder minha sanidade. Ela não disse nada por um tempo, então imaginei que estava pesando suas opções. No entanto, no final, ela decidiu alegar que não era o que parecia. Disse para ela me entregar o telefone se fosse esse o caso, e eu descobriria por mim mesmo. Quando ela se recusou a entregar o telefone, foi quando decidi deixar minha raiva sair. Peguei um pequeno enfeite de cerâmica que tinha para decoração no nosso banheiro e joguei no espelho. Não me orgulho disso. Foi muito impulsivo, mas não posso dizer que realmente me arrependo. Normalmente sou o tipo de pessoa que consegue manter a calma, não importa o quão furioso eu fique, mas naquele momento, não vi sentido em me segurar. Ela ficou assustada. Chutei a porta até fazer um buraco nela. Arranquei a barra da cortina do chuveiro da parede. Agi como alguém tendo um ataque de fúria. Ver o quanto ela estava assustada só facilitou para eu continuar. Causei muitos danos, mas não me importei. Nunca a vi tão assustada antes. Ela estava basicamente encolhida no canto, tremendo. Ela não conseguia se mover de lá. Tenho certeza de que queria tentar correr para a porta, mas foi uma decisão inteligente não me testar. Depois que tirei tudo do meu sistema, me virei para ela. Tenho certeza de que ela pensou que eu ia agredi-la, mas isso nunca seria uma opção. Por mais que eu estivesse agindo como um monstro, isso não mudaria uma regra pela qual vivi toda a minha vida. Mas eu estava pronto para assustá-la. Eu ia assustar a verdade para fora dela. Disse que ia dar a ela uma última chance de me contar a verdade e nem precisei realmente pressioná-la antes dela começar a falar. Ela me disse que estava realmente arrependida. Disse que tinha cometido um erro enorme e estava arrependida. Ela me disse que tinha me traído e que se arrependia. Disse para ela me explicar tudo e não deixar nada de fora. Disse que ela tinha apenas uma chance de me contar a verdade. Deixei nós dois sairmos do banheiro, que naquele ponto era uma bagunça. Eu estava começando a ficar envergonhado da bagunça que tinha feito. Então mesmo eu não queria mais ficar lá. Quando chegamos ao nosso quarto, ela contou como toda a situação tinha acontecido. Ela estava no trabalho quando um dos clientes se aproximou dela. Ele estava claramente tentando conhecê-la melhor, apesar do fato de ela ter uma aliança. Ela admitiu que tinha dito a ele que era casada algumas vezes, mas ele era persistente e continuou tentando. Então, no final, ela simplesmente deu o número dela para que ele a deixasse em paz. Sua intenção era bloqueá-lo assim que ele enviasse uma mensagem ou ligasse, mas ela admitiu que ele tinha um certo charme, e ele alegou que não estava tentando se envolver com ela. Então ela deixou as conversas acontecerem. Claramente, o cara a manipulou como um instrumento, porque ele continuou agindo de forma toda amigável e a fazendo rir antes de começar a flertar pesadamente. Naquele ponto, ela já gostava dele, e ele tinha muito pouco a fazer para se relacionar com ela. Ele disse que queria levá-la para tomar um café depois do turno dela, ao que ela concordou, e ela admitiu que se beijaram no carro dele. Ela tentou parar as coisas ali, mas em um dia em que tivemos uma discussão e ele apareceu no local de trabalho dela, ela o seguiu para casa e foi quando as coisas aconteceram. Ela disse que não era como se não soubesse que o que estava fazendo era errado, mas o problema era que achava excitante. Disse que a fazia se sentir desejável, especialmente porque o cara era cerca de 5 anos mais jovem. Ela tinha planejado parar, mas deixou continuar por tempo demais até o ponto em que eu a flagrei. Perguntei quantas vezes eles tinham se relacionado, e ela hesitou em falar. Perguntei novamente, e ela disse que não conseguia contar, mas era menos de 20 vezes. Quase perdi minha cabeça ao ouvir isso porque certamente tinha me relacionado com ela várias vezes desde que ela começou a se relacionar com ele. Apontei isso para ela, e a única coisa que ela conseguiu dizer foi que estava arrependida. Perguntei se tinha valido a pena. Ela balançou a cabeça, chorando. Concordei com ela que não tinha valido a pena. Estávamos apenas 3 anos em nossa vida juntos e ela não conseguiu se conter de entregar seu corpo para outra pessoa nesse tempo. Deixei claro que não havia absolutamente nenhuma chance de ela permanecer fiel em 10, 20 ou 40 anos. Ela estava chorando e me dizendo que poderia, mas apenas balancei minha cabeça para ela porque era óbvio que ela não seria capaz. Deixei claro que tinha dito tudo o que queria dizer a ela. Deixei muito claro que não havia nenhum desfecho para nós dois além do divórcio. Ela parecia que eu tinha partido seu coração quando disse isso, mas ela tinha partido meu alguns minutos antes. Então você não pode me culpar se eu não fui muito simpático. Disse que era hora de ela fazer suas malas e sair de casa. A resposta dela foi, o quê? Como se não pudesse acreditar no que eu estava dizendo. Disse que não havia como ela continuar morando na casa depois do que tinha feito. Por alguma razão, ela ficou sem palavras. Sua boca estava aberta como se estivesse procurando algo para dizer, mas não conseguia encontrar. Expliquei para ela. Expliquei que ela deve ter pensado que eu era um tolo se achava que eu permitiria que uma mulher que estava me traindo continuasse morando na
mesma casa que eu. Eu ficaria extremamente irritado acordando para vê-la na mesma casa que eu, e não podia prometer como reagiria se tivesse que fazer isso por semanas ou meses a fio. Deixei claro que ela tinha mais do que amigos e familiares suficientes na cidade para ir e ficar. Quando chegasse lá, cabia ela contar a verdade ou não, mas isso era com ela, não comigo. Ela me disse que eu não podia expulsá-la. Ri e disse para ela me testar. Tenho certeza de que a imagem de mim perdendo o controle estava presa na cabeça dela, e ela apenas ficou lá sentada me olhando com uma expressão vazia no rosto. Eu não ia mimá-la. Subi para nosso quarto, peguei uma de suas malas e comecei a jogar suas coisas dentro. Tinha praticamente enchido até a borda antes dela entrar. Quando me viu, ela começou a chorar ainda mais porque esse era o ponto sem volta. Ela percebeu que realmente não havia como voltar atrás da minha decisão. Ela nem se preocupou em refazer a mala que eu tinha arrumado. Ela apenas pegou uma segunda e começou a colocar suas coisas nela. Não disse uma palavra. Uma vez que suas malas estavam prontas, carreguei-as escada abaixo, joguei-as no porta-malas do carro dela e voltei para dentro de casa sem mais uma palavra. No dia seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e limpei o banheiro. Consertei as coisas que podia consertar sozinho e chamei profissionais para fazer o resto. Também troquei as fechaduras das portas porque, até onde me dizia respeito, ela não tinha mais direito de estar naquela casa. Tenho certeza de que a lei discordaria, mas eu não podia me importar menos com a lei naquele momento. Ainda estou tão perdido mentalmente porque como é que devo aceitar a estabilidade que pensava ter desmoronando? Espero conseguir descobrir em breve, mas agora só senti que escrever tudo isso ajudaria a fornecer apenas um pouco de clareza. Atualização. Atualização. Sei que demorou bastante tempo, mas finalmente estou aqui com uma atualização do meu último relato. Falei sobre como descobri que minha esposa estava me traindo quando entrei enquanto ela tinha uma videochamada com o homem com quem me traía. Ela estava sem roupa. Ela tentou me manipular. Perdi a cabeça e quebrei um monte de coisas no banheiro. Então finalmente consegui que ela admitisse o caso porque ela estava com medo de mim. Expulsei-a de casa depois disso. Descobri no final que ela tinha ido morar com a irmã, que ficava a cerca de 1 hora de carro de onde morávamos. Ela estava indo e voltando para o trabalho, o que não parecia divertido, mas não me importei muito. Eu só precisava saber onde ela estaria em certos horários do dia porque precisava que o oficial de justiça soubesse. Assim que confirmei, mandei entregar os papéis do divórcio para ela. Aconteceu quando ela estava no trabalho e sei que foi constrangedor porque ela estava no chão da loja quando aconteceu. Então, clientes e colegas de trabalho viram. Ela me ligou depois dizendo que era desnecessário. Ela tentou agir com naturalidade, mas eu podia perceber o quanto aquilo a tinha chateado. Ela parecia que tinha estado chorando. Não tinha muito a dizer para ela porque tinha que entregar os papéis de uma forma ou de outra. Essencialmente não dissemos uma palavra um para o outro até que fosse hora de irmos resolver o divórcio. Tentei chegar a um acordo com ela porque não tinha desejo de entrar na fase bagunçada do tribunal, mas ela tinha ficado ressentida comigo e não queria concordar com nenhum dos meus termos, que eram muito razoáveis. No final, decidimos levar tudo para o tribunal. Infelizmente, por causa de como as coisas aconteceram, nunca tive evidência real do caso dela. Felizmente para mim, ela não tinha evidência da destruição que causei. Então ambos tínhamos alegações que não podiam ser provadas. No final, o tribunal escolheu dividir as coisas igualmente. Estávamos pagando nossa hipoteca da casa desde que escolhemos começar a ter nosso próprio lugar rapidamente. Ela recebeu a casa, o que, para ser honesto, eu realmente não me importei. A hipoteca era melhor para 2 rendas, não uma, e eu não estava apegado à casa de forma irracional, então podia ir. Além disso, não foi ruim ter ela refinanciada e ter metade do seu valor caindo na minha conta. Senti que ganhei nesse aspecto, embora ela também sentisse que tinha ganhado. Estou pagando uma pensão muito mínima por causa da curta duração do nosso casamento. Então, isso é apenas mais uma coisa da qual não vou reclamar. Ela terá seu pequeno ganho de mim, e depois disso, cabe a ela descobrir sua vida. Não me importo como ela escolhe fazer isso. Dei a ela uma informação não solicitada quando disse que seria melhor ela vender a casa e conseguir um lugar menor, mas ela me disse que não se importava com o que eu tinha a dizer sobre a vida dela. Então, deixei ela com isso. Cerca de 1 mês depois, ela veio até mim. Disse que estava deixando seu orgulho de lado, mas que precisava de ajuda. Perguntei com o que, e ela disse que só precisava que eu enviasse algum dinheiro para ela durar a semana, e prometeu que ia devolver. Fiquei tão confuso com isso porque tínhamos dividido nossas economias conjuntas. Então ela tinha dinheiro. Ela não explicou o que aconteceu com aquele dinheiro. Então sei que deve ter gastado em algo estúpido, provavelmente como uma forma de se sentir melhor depois do divórcio. Ela não mencionou isso. A única coisa que me disse foi que tinha pagado a hipoteca e agora estava com pouco dinheiro. Mencionei o dinheiro que dividimos, mas ela disse muita coisa sem dar uma resposta real. E pude perceber que ela estava realmente irritada do outro lado da linha. Disse que eu não era a pessoa para ajudá-la. Ela poderia vender a casa para conseguir um monte de dinheiro extra no bolso. Além disso, não
precisaria se preocupar com a hipoteca. No entanto, deixei claro que, além da pensão, ela não ia receber um centavo de mim. Ela é uma mulher adulta que pode cuidar de si mesma. Seu ego estava machucado. Ela começou a me xingar para se sentir melhor e eu apenas ri durante tudo. No final, ela desligou na minha cara. Não tenho muito mais a dizer para ela. Ela sabe como me sinto em relação a ela. Espero que ela segure isso pelo resto da vida. Se eu descobrir sobre seus parceiros no futuro, terei certeza de fazer o ato altruísta de deixá-los saber que a mulher deles trai. Esse será meu serviço público para eles. Para mim, tudo o que resta é viver minha vida e tentar lutar contra o dano que ela causou.